O Lula não tem razão nessa história, né, Fabiola? Agora, a Venezuela não devia nem estar sendo discutida na reunião do Mercosul. Aliás, o Lula foi ensaiado para não tratar de Venezuela nessa reunião. E ele fez o primeiro discurso dele, sem falar de Venezuela, tratou do acordo que o Mercosul ambiciona assinar com a União Europeia, até mencionou a Bolívia, que também está na fila ali para entrar como membro um membro efetivo do Mercosul, mas de Venezuela ele não falou. O problema é que o presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, junto com o presidente do Paraguai, que é o Mário Abdo Benítez, os dois esfregaram na hipocrisia do Lula, que defende a Venezuela fora da cúpula do Mercosul e lá se abstém de mencionar o Nicolás Maduro, esfregaram nessa hipocrisia a realidade. Os dois levaram a Venezuela ao trombone. Então, ambos mencionaram, olha, aquilo lá não é uma democracia. Então, não faz sentido que se queira incluir a Venezuela no Mercosul. Por que estão mencionando isso? Porque o Lula quer. A Venezuela foi excluída do Mercosul por questões democráticas, por desrespeito a uma cláusula do bloco, uma cláusula democrática do bloco, foi excluída em 2017, quando presidia o Brasil o Michel Temer. E o Lula quer devolver a Venezuela ao Mercosul, quer trazer de volta. E não faz sentido trazer de volta. Então, ficou mal para o Lula. E, como escrevi ontem, além de esfregar a Venezuela na hipocrisia do Lula, o Lacalle Pou injetou China no encontro. Ele negocia com a China um acordo bilateral. Gostaria que esse acordo fosse de todo o Mercosul, mas os apelos dele para que o Mercosul inclua na sua agenda a China não surtiram efeitos. Então ele falou lá claramente, olha, eu vou negociar, eu vou fechar a negociação. Gostaria que fosse de todo o bloco, mas não havendo interesse, o Uruguai está perdendo mercado e eu não tenho por que não negociar com a China. Isto a hipótese de que o Uruguai feche um acordo sozinho com a China é um tiro de canhão no pé do Mercosul. Seria uma notícia muito desagregadora para o bloco. E ele, em certa altura, Fabíola, o Lacalle Pou, que foi, sem nenhuma dúvida, o grande destaque dessa reunião do Mercosul, ele também ironiza o Lula, porque o Lula, nesta reunião, disse, olha, é inaceitável o conjunto de exigências adicionais que a União Europeia fez ao Mercosul para assinar um acordo comercial entre os dois blocos, e nós vamos reagir a isso. A reação tem que ser dura. E o presidente do Uruguai, a certa altura, fala, olha, essa negociação com a União Europeia está ocorrendo há 25 anos. E nos tempos modernos, disse ele, isso não é razoável, uma negociação que leve tanto tempo não é razoável. Aí ele elogiou muito o otimismo do Lula e até desejou sorte ao Lula, mas deixou muito claro que, aparentemente, esse acordo não vai sair. Então, foi toda uma conjuntura que mostrou uma divisão no bloco. A Argentina está lá derretendo economicamente, o Uruguai está com o pé fora do Mercosul e o Paraguai também não está vendo com bons olhos a movimentação do Brasil. E o Lula assumiu, nesse contexto, a presidência rotativa do Mercosul pelos próximos 6 meses. Vai presidir, Fabiola, um bloco trincado. Então, o que deveria ser uma festa acabou sendo um vexame. E esse Lacalle Pou, que é um personagem que devia ter sido tratado ali como personagem secundário, que o Uruguai, do ponto de vista econômico, tem um peso secundário, ele virou estrela de um encontro e jogou água no chope do Lula, estragou o que seria um palanque do Lula para reforçar essa pretensão do Lula de ser o líder político da região. Então foi realmente um vexame e o Lula cavou esse vexame, Fabiola, quando ele, dias antes da reunião do Mercosul, pôs-se a elogiar a Venezuela como se não houvesse problemas, se a Venezuela não fosse uma ditadura. Aí
nessa reunião, quando falam que acaba de ser excluída da disputa eleitoral a Maria Corina Machado, que é uma das favoritas para se transformar na principal adversária eleitoral do Nicolás Maduro. Ele diz: eu não estou bem informado sobre isso, vou me informar. Então ele diz que não há ditadura e não sabe nem o que está acontecendo na Venezuela. Foi um grande vexame.